Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais uma pré-aula das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós postamos aqui neste canal comentários sobre as revistas da classe dos jovens e dos adultos. Então, semanalmente, nós aqui estamos comentando sobre as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode clicar aqui embaixo, nas letras vermelhas, fazer a sua inscrição. Assim que nós postamos algum comentário, com certeza o YouTube irá te notificar e você poderá, em primeira mão, estar recebendo os vídeos relacionados aos nossos comentários. Hoje falaremos da lição de número 6, sobre a sucessão do ministério do profeta Elias. E a leitura proposta está no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 15. Então, todo início sempre tem um final. Ninguém é eterno aqui nessa vida. Há tempo para todo propósito. Tempo de nascer, tempo de viver e tempo de encerrar a carreira. Então chega o momento, o ciclo profético do profeta Elias chega ao final. E é bom, meus irmãos, quando nós temos sucessores que vão dar continuidade àquilo que nós fazemos, tanto na questão ministerial como na questão secular. É sempre bom ter pessoas que vai dar continuidade àquilo que nós fazemos. Então, aprendemos que tudo que vier nas nossas mãos para fazermos, temos que fazer com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque o ciclo da vida, ele cessa, ele chega ao final. Sabemos que há uma eternidade para ser vivida. Então temos que viver de uma maneira sábia, de uma maneira prudente e fazer a vontade de Deus para que possamos alcançar uma eternidade junto dele. Então tudo o que nós fazemos aqui refletirá um dia lá na eternidade. Então o ministério do profeta Elias foi um ministério grandioso. Elias foi um profeta que orientou o seu povo, trouxe exortação, um profeta que cumpriu integralmente aquilo que Deus propôs para que ele fizesse. Um profeta ousado, um profeta corajoso, um profeta fiel, que embora tivesse os seus momentos de fraqueza, mas Deus é o Deus que renova, é o Deus que restaura, e ele teve o que? As suas forças renovadas, foi cuidado por Deus no momento de muita dificuldade, quando houve uma grande seca ali em Israel. Deus não desamparou, Deus o acolheu, deu a ele o que? A sua proteção, a sua provisão, o sustentou diante daquele momento difícil. Quero te dizer que você, sendo fiel a Deus, certamente Deus te honrará, Deus será fiel com o seu ministério, com a sua obra. Então Elias teve tempos de adversidades, teve tempos difíceis, mas permaneceu fiel a Deus e Deus
o preservou. Elias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Embora não tenha sido um profeta literário, aqueles que deixaram escrito o que as suas profecias, nem teve nenhuma profecia ao longo prazo, mas nós vamos ver que a grandiosidade do ministério de um homem ou de uma mulher não está relacionada ao tempo que ele viveu ou que ele profetizou, mas sim com a intensidade da sua vida, do seu testemunho, do seu caráter, do seu legado que ele deixa. Então nós vamos ver que no Monte da Transfiguração, dois personagens vai se manifestado ali junto com a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, o representante da lei, o grande legislador, e Elias, o profeta do fogo, o profeta da coragem, o profeta que não se prostrou diante das adversidades da vida e de um momento muito difícil para Israel, que foi a implantação ali da idolatria nos dias de Acabe. E ele agora, ele chega a um determinado local chamado Gilgal. Em Gilgal, ali onde há muitas histórias grandiosas ali, foi em Gilgal que o povo, quando atravessou ali o Jordão, em pés, em terra seca, Deus abre o Mar Jordão ali diante de uma enchente, era tempo que as águas estavam transbordando, mas Deus é um Deus de milagre, opera o milagre, e ali em Gilgal, onde foi feito um memorial, para que lembrasse o povo que Deus operou um milagre ali no meio deles, e eles atravessaram o Jordão e chegaram ali à terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó, que daria aos seus descendentes. E essa promessa, ela estava se cumprindo ali, estava dando início ao cumprimento dessa promessa. Nós vamos ver que foi em Gilgal que a aliança ela é renovada, onde houve a circuncisão ali daqueles que nasceram durante a peregrinação ali no deserto. Então o pacto abraâmico, o pacto com os descendentes de Abraão, ele é firmado, ele é ali realizado ali com aquela geração que chegaram ali em Canaã. E nós vamos ver, meus irmãos, que foi ali em Gilgal que se comemora a primeira Páscoa ali na terra prometida. Deus havia libertado o seu povo da escravidão dos egípcios e agora estava colocando eles numa terra que mana leite e mel, numa terra de delícias. Então, é nesse local, nesse lugar de tanta história, de tantas verdades que Deus revela a Elias que ele seria tomado, ele seria levado. Que coisa gloriosa, meus irmãos, é sermos orientados, sermos chamados por Deus para as mansões eternas. Jesus está voltando e a trombeta vai soar, e aqueles que são fiéis vão ouvir e serão arrebatados. E a esperança é tão grande que aqueles que já morreram em Cristo também vão ressuscitar em um corpo glorioso para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, neste momento de revelação, Deus ainda dá a Elias algumas orientações que ele deveria deixar em Betel e em Jericó. Então era onde havia algumas escolas de profetas. Elias
ele é enviado por Deus para essas duas localidades, né? E vamos ver que quando Deus o chama, ele fala para Eliseu: você fique aqui, você não precisa me acompanhar, mas nós vamos ver que Eliseu tinha uma intimidade, era companheiro de Elias. Então, o companheirismo, meus irmãos, é muito importante na nossa caminhada, porque é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um está em dificuldade, o outro vai ajudar a atravessar as adversidades da vida. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Então é bom andar com aqueles que têm a mesma fé, têm a mesma esperança, têm a mesma certeza, têm o mesmo propósito. Então, Eliseu diga: olha, eu não te deixarei por nada, Elias. Então, Elias chega em Betel. Deus revela ali para os profetas de Betel que Deus levaria Elias. Eliseu sabe disso e não deixa Elias. Elias vai até Jericó, e quando chega em Jericó, essa mesma revelação ela é dada a todos aqueles que aqui estão. É interessante que em todos os lugares que Elias passa, Deus revela ao seu servo o que vai acontecer. E não é diferente, meus irmãos. Aonde há servos, há profetas de Deus, Deus sempre vai revelar a sua vontade, a sua vontade. Então, nesses três lugares que ele passa, nós vamos ver que há profetas do Deus Altíssimo. E quando chega em Jericó, Deus fala para Elias: atravessa para o outro lado do Jordão, vai até o Jordão. Pede para Elias ir até o Jordão. Interessante que cerca de 50 profetas ali de Jericó, eles vão acompanhar Elias e Eliseu mais ao longe. Então, sempre haverá aqueles que vão acompanhar mais de perto, como aqueles que vão estar mais distante. Nós vamos ver que até mesmo entre o colégio apostólico ali dos discípulos de Jesus, havia aqueles mais achegados e havia aqueles que acompanhavam mais ao longe. Então, sempre vão ter pessoas que vão se aproximar mais e vão ter aqueles que vão acompanhar um pouco mais ao longe na nossa caminhada. Mas o importante é que todos tenham a mesma fé, a mesma certeza. Assim como Elias tinha convicção de que seria arrebatado, Eliseu tinha conhecimento dessa verdade, acompanhou ele de perto. E aqueles outros 50 vão acompanhar de longe ali a caminhada ali de Elias. E quando Elias chega até o Jordão, ele vai tocar ali nas águas com a sua capa, as águas vão ser abertas e os dois vão atravessar para o outro lado. E quando os dois estão ao outro lado, caminhando lado a lado, em comunhão um com o outro, mostra aqui a intimidade que havia entre os dois. Nós vamos ver que neste momento Elias vai entregar para Eliseu o que? Um pedido. Ele diz para Eliseu: o que você queres que eu te faça? E nós vamos ver que Eliseu, ele era um homem sábio. Sabia que tudo aquilo que Elias havia realizado é porque o Espírito de Deus era com ele. Nele havia o Espírito do Senhor. E ele sabia que para dar continuidade à chamada profética, ele deveria também ser usado pelo Espírito Santo. Deveria ser um instrumento da qual o Espírito Santo operaria através da sua vida. Assim somos nós, meus irmãos.
somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Sem Ele nós nada somos, nós nada podemos. Que o Espírito Santo possa te guiar, possa te orientar, possa te usar em toda a obra do Senhor. Então, Elias faz ali, dá a Eliseu uma oportunidade de fazer um pedido. E Eliseu, ele abraça esse pedido e ele fala, olha, que eu receba porção dobrada do teu espírito. Então ele sabia que era necessário ser revestido do poder do alto. Então a unção, ela faz toda a diferença na vida de um homem de Deus. Que você seja sempre revestido da graça, do favor do Senhor e cheio do seu Espírito Santo. Então, eles caminhando lado a lado, nós vamos ver que quem caminha com homens de Deus sempre é abençoado. Então, caminhando lado a lado, ali nós vamos ver que carros de fogo irão se manifestar. Ali os dois vão ser ali apartado um do outro e num redemoinho Elias vai ser tomado ao céu, vai ser levado. Então isso, meus irmãos, é algo glorioso, né? Sabemos que assim como Elias foi levado, foi tomado, assim a igreja também será levada para a presença ali das mansões eternas, será tomada no momento repentino. Deus haverá de arrebatar a sua igreja. E quando ele é arrebatado, nós vamos ver que a capa de Elias ela vai descer e Eliseu vai tomar a capa de Elias, mostrando ali, né, que ele daria continuidade ao ministério de Elias, daria continuidade ao ministério profético ali, segundo aquilo que Elias havia realizado, havia feito. E quando ele pega a capa, nós vamos ver que quando ele volta pelo mesmo caminho, as águas haviam se fechado. E ele vai bater sobre as águas, dizendo, onde está o Deus de Elias? E nós vamos ver que Deus vai se revelar a ele, dizendo, o Deus de Elias também é o que está com você. E as águas, elas irão se abrir. Então Deus confirma ali o ministério de Eliseu, e nós vamos ver que aqueles 50 que havia acompanhado ele ao longe, agora vão dizer, vão reconhecer que verdadeiramente, meus irmãos, a unção que havia em Elias também é manifestada na vida de Eliseu. Então, Eliseu vai dar continuidade ao ministério da qual Elias ali estava realizando, de orientar ali os reis, de advertir, de dar instrução relacionado à vontade de Deus para os homens. E o que eu acho isso maravilhoso, meus irmãos, é que Elias foi fiel a Deus em tudo e Eliseu vai continuar nessa mesma caminhada. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao ministério de Eliseu, falando um pouco do seu ministério. Então, você terá a oportunidade de dar continuidade à sequência a esse estudo aqui conosco. E chegando à nossa conclusão, nós vamos verificar que assim como Elias foi um exemplo de um homem de Deus, nós também somos chamados, meus irmãos, para sermos exemplo de discípulo de Jesus na face dessa terra. Somos chamados para não só falar das grandezas de Deus, mas também para viver essas verdades na nossa vida. Então, que Deus continue te abençoando, continue te guardando e você possa ter uma semana aí de vitória em nome de Jesus.